Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Vamos para aí como sempre, mais uma troca de ideia, né? Hoje a troca de ideia vai ser sobre um lance que aconteceu há alguns dias comigo, né? Eu estava treinando, eu e um amigo lá treinando e tal. Pô, eu percebi que aquele cara não estava bem naquele dia. E no final do treino, né? Treino de jiu-jitsu, no final do treino, pô, o cara tava chorando, velho. E então eu perguntei para aquele cara, pô, cara, o que que houve, cara? Tá tudo bem contigo? Como é que estão as coisas? E ele, pô, cara, não tô bem. Tô As coisas estão um pouco difíceis, estou um pouco desacreditado de mim mesmo, né? Enfim, ele não abriu exatamente o que estava acontecendo na vida dele, na real. Mas eu acho que também nem precisava vir ao caso o que era que estava acontecendo de fato. Que acho que só o fato da pessoa falar que não está bem, cara, eu acho que já é um motivo, se você está próximo dessa pessoa, você se preocupar. E a gente trocou uma ideia sobre isso, sabe? Tentei ali da melhor maneira possível dar uma palavra para ele. E depois no outro dia fomos treinar de novo, né? Alguns dias mais para frente. E, e ele falou que já estava melhor, que estava tudo bem. Um fato interessante é que esse rapaz ele é psicólogo, né? Então lidar com o problema de muitas pessoas também, né? Talvez não estava sabendo digerir os seus próprios problemas, né? E não é só porque ele é o profissional dessa área que ele vai saber lidar com os seus problemas. Então, a nossa troca de ideia hoje é sobre isso. Às vezes a gente passa por situações na nossa vida que são situações às vezes angustiantes, né? Você está num caminho, você está num objetivo, mas às vezes parece que cria-se uma dúvida dentro de você, a ponto de você se questionar por aquilo que você está fazendo. E hoje não tem como dizer que ninguém tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à internet hoje. Então nós sabemos que em sã consciência todo mundo está ouvindo alguma coisa. Então muitas vezes você vê algumas fórmulas, né, meio que ali exatas para o sucesso, né, para uma vida boa, que na verdade essas regras ou essas formas, né, uma forma correta para a vida ser boa, não há uma fórmula correta, há um caminho correto, né? E eu creio que esse caminho correto é Jesus. Tratando-se disso, de lidar com as dificuldades, ou às vezes lidar com as dúvidas do seu objetivo, do seu propósito, da sua vida, fazendo um paralelo com Jesus, Jesus veio com a missão de salvar o mundo, ou melhor, de morrer e de ressuscitar em prol daqueles que criam nele. Mas ele morreu e ressuscitou por todos. Porém, alguns iriam crer no seu sacrifício. Dentro disso, a Bíblia diz que Jesus ele abriu mão da sua glória, habitou entre os homens, né? E em nenhum momento ele usurpou ser igual a Deus, né? Em nenhum momento. E ele sempre se botou na posição de filho.
E em nenhum momento ele se gloriou de toda a glória que ele tem, mas ele veio para cumprir a sua missão e o seu propósito. E isso se perpetua há mais de 2000 anos. O que eu quero dizer com isso? Jesus também teve seus momentos de angústia. Jesus a todo momento saía para orar, mas no momento em que estava previsto para que ele fosse levado à cruz, ele ali, né, a Bíblia relata que o seu suor gerava gotas de sangue, né? E ele dizia para os discípulos que foram com ele para o monte orar, né, ali no caso Pedro, Tiago e João, de que a sua alma ela estava profundamente triste, né? Por 3 vezes ele fala isso. Então, Jesus passou os seus momentos de aflições, estava à beira da morte. Ali também, naquele momento antes da crucificação, quando ele foi torturado, né? Antes disso também os homens falavam que Jesus estava fazendo todo aquele milagre, não por ordem de Deus, mas sim por estar sendo instruído pelo inimigo, né? Enfim, Jesus teve, talvez, humanamente falando, diversos motivos para não querer fazer o que ele veio para fazer. Sendo que, logicamente, nós não somos Deus, né? Não temos esse poder. Mas isso não nos isenta. Eu penso que Jesus, na verdade, tudo que Jesus fez veio para nos mostrar que o que pode acontecer e o que é possível após tal coisa acontecer. Por exemplo, Jesus ficou angustiado pós-morte, pré-morte, e ele ressuscitou e nos trouxe vida. Então, com isso, Jesus nos mostrou e nos mostra que toda dificuldade que vem sobre a nossa vida, e a Bíblia diz sobre isso, não há tentação humana que venha sobre a sua vida ao qual você não possa suportar. Então Jesus nos mostra que as situações que vêm sobre a nossa vida, por mais difícil e dolorosa que elas sejam, nós podemos suportar. Ele nos dá todo o amparo, toda a estratégia, todo o exemplo que isso pode acontecer, que a gente pode superar as nossas dificuldades. Então, com isso, o que a gente percebe? De alguma forma, você também precisa ser um ombro amigo também para as pessoas que em determinados momentos da vida estão passando por suas dificuldades. Eu sei que você também passa pelas suas. E alguém vai ser esse ombro amigo para poder te ajudar, né? O seu cônjuge, se você tiver, um amigo mais próximo, alguém que você tem uma referência, talvez até na internet, que sejam referências boas e te orientam com algum tipo de palavra, mas sempre tem alguém tentando te ajudar. Então, e sempre também tem alguém com problemas maiores que os seus. Então, eu costumo dizer que às vezes, se a gente acha que os nossos invernos são tenebrosos, existem invernos muito mais tenebrosos, né? É como se você achar, mas aqui no Brasil tá muito frio, mas você vai em algum outro país aqui próximo,
vai, sei lá, no Canadá ou até aqui mesmo na Argentina, no Chile, você vê que, pô, são frios extremamente piores do que aqui no Brasil, né? O que eu quero dizer com isso é que quando você acha que as suas lutas são grandes, são piores, são difíceis, que não olham, que não te ajudam, ou que não tem ninguém por você, existem pessoas que estão muito piores. Existem pessoas que não têm as oportunidades que você tem de sair desse momento difícil ou de olhar para uma outra ótica, isso, por uma outra ótica diferente dessa situação. Então, eu penso que, independente do que você esteja pensando nesse momento, de qualquer dúvida que esteja sobre a sua vida, daquilo que você quer seguir, daquilo que você está seguindo, não pare, né? Não desista, continue em frente. Mesmo que estejam situações adversas acontecendo, mesmo que esteja em aparência de morte, se mantenha firme naquilo que você tem para sua vida, naquilo que você escolheu para sua vida, né? Sabendo que você está cercado por uma nuvem de testemunha. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Então tem gente te observando. Muitas vezes, nesse momento de angústia, uma pessoa está te observando, está tirando você como exemplo ou como uma referência e mal sabe o que você passa. Sabe? E tá tudo bem. É como se fosse no âmbito familiar, literalmente, dentro da sua família. Você como pai, você como marido, né? Você como um líder da sua casa, você passa suas guerras internas, mas você não quer que ninguém saiba daquilo que você está passando. Para ninguém se entristecer, para seus filhos e suas filhas não se padecerem de você e de alguma forma também se entristecerem. Se você, mulher, mãe, esposa, né? De alguma forma também está passando as suas angústias, as suas dificuldades, não quer que ninguém saiba, né? Então, você luta suas guerras sozinho, mas você nunca está sozinho. Ainda que no espaço físico você esteja sozinho, espiritualmente dizendo, Deus ele está presente e fisicamente também. Basta você crer. Então, para a gente finalizar, quando você se sentir em momentos difíceis e de angústias e dificuldades, é como eu falo aqui, o que serve para mim, muitas vezes vai servir só para mim, mas pode servir para você como um parâmetro, aonde você pode, de alguma forma, querer fazer ou não, mas pode ser um ponto, um alerta, um insight ali. Então, o que serve para mim nesses momentos é orar, sabe? E muitas vezes não só naquela questão de ajoelhar ali formalmente e orar, é no seu subconsciente, falando com Deus. Poxa, Senhor, eu estou no caminho certo, me instrui, me orienta, me dá sabedoria, né? Dá sabedoria às minhas escolhas, Senhor. O que eu posso fazer? Me tire, me livre do mau caminho. Então, essas orações, isso eu estou falando para quem crê. Eu sou cristão, eu sou crente, né? Não estou tão assíduo dentro da igreja, mas procuro sempre ali estar orando, lendo a palavra, né? Falando com Deus sobre isso. Então, dentro disso, ore a Deus, busque a Deus, para que a cada momento difíceis que você vai passar na sua vida, você tenha um alívio ao qual talvez ninguém externamente possa te dar, só Deus nesse momento, né? E lembre-se disso, tudo aquilo que você está passando na sua vida de dificuldade, tem alguém passando por dificuldades muito maiores, muito mais difíceis, né? E tenha certeza que aquilo que você está buscando para a sua vida
que há uma virtude nisso, que há valor nisso, barreiras vão se levantar, dificuldades vão aparecer, para que você desista no meio do caminho de tudo aquilo que você se propôs a fazer. E aí entra o momento da sua percepção, da sua resiliência, das suas estratégias, de como você vai ultrapassar essas barreiras, de como você vai vencer essas dificuldades. E eu acho que uma estratégia fundamental para a sua vida é a oração. Isso para quem crê. Você pode talvez ter sua regra de fé naquilo que você acredita. Porém, eu estou dizendo para mim o que funciona para mim em momentos difíceis e de angústia, né? A Bíblia diz uma passagem sobre isso, né? Que clame a mim e responder-te-ei e anunciarei a ti coisas grandes, coisas firmes que não sabes, né? Então, busque isso. Não deixe com que seus dias difíceis, seus dias de dificuldade, seus momentos de angústias tomem conta do seu coração a ponto de você deixar de lado tudo aquilo que você já construiu até agora, de tudo aquilo que você propôs no seu coração e que você até pediu a Deus como responsabilidade, ou você pediu a Deus diversas funções que acontecem na sua vida hoje, sendo que com elas também vêm as dificuldades. Sabe aquele lance de estar acontecendo alguma coisa na sua vida e aí você não sabia que teria tanta dificuldade, só que você pediu por aquilo. Por exemplo, você pediu uma profissão, sendo que nessa profissão existem diversas dificuldades também, né? Mas você só queria o bônus, você não sabia do ônus, mas eles vêm juntos. Então, você pediu por isso. Então, continua firme no seu propósito, continua firme naquilo que você pediu a Deus, né? E tenha certeza que momentos difíceis eles continuarão vindo, as barreiras continuarão se levantando, porque você está tentando progredir na sua vida. Mas não sucumba, né, às suas dificuldades, né? Não seja vencido por as suas dificuldades. Não seja derrotado pelos seus momentos de angústia. Pare, respire, peça a Deus direção e continue em frente. E eu creio que a cada dia, a cada dificuldade vencida, a cada momento de angústia superado, você vai voltar mais forte para aquilo que você tem como objetivo e propósito na sua vida. Beleza? Deus abençoe, um forte abraço, breve, uma troca de ideia. Ouça!